Olá e sejam bem-vindos ao Água na Primeira Pessoa, um espaço que dá voz a quem trabalha todos os dias para garantir algo que muitas vezes damos como certo, que a água depois de usada é tratada, valorizada e devidamente devolvida ao ambiente em segurança. Aqui queremos conhecer as pessoas por trás deste trabalho essencial. Quem são, o que fazem e as histórias que trazem consigo. Eu sou a Carolina e trago aqui comigo hoje o Francisco, que é um dos operadores aqui na Tejo Atlântico. Olá, Olá, Carolina, Francisco. como estás? Tudo bem consigo? Vais andando menos mal, então, é? Trabalhar todos os dias, como é normal. Eu, antes de mais, queria agradecer-lhe por estar aqui connosco no primeiro episódio, fazer parte aqui do piloto deste novo projeto, que visa também trazer aqui um bocadinho isto, desta cultura de empresa e trazer-nos a nós para perto de vocês e conhecer as vossas histórias, os vossos percursos, que eu acho que é uma coisa fundamental e que às vezes falta um bocadinho aqui na nossa empresa, que é conhecermos-nos todos, na Eu acho que plenitude. sim, é verdade, tens toda a razão. O meu percurso aqui começou com, vamos lá ver o que é isto. Eu não sabia o que vinha. Há 34 anos atrás, quando entrei em Beirolas, fui arrastado por um moço que ainda cá trabalha, o João Jesus, e disse-me, teceu loas a isto. E eu disse, bom, está bem, vamos lá tentar ver o que é. Eu vinha de uma realidade diferente, eu vinha de um jornal, o jornal acabou, e eu vi-me na contingência de ter que arranjar alguma coisa para me safar a vida. E já tinha família e foi isso que me impeliu a um bocado mais, para vir para aqui. Não sabia mesmo ao que vinha e entrei para esta realidade. Não vou dizer que não foi difícil para ajustar-me às coisas, porque foi. O trabalho na altura era muito penoso, mas eu fiz das tripas coração e estômago para aqui estar hoje. E foi assim o meu começo, em Beirolas, durante 6 anos. Eu queria tentar lançar-te aqui uma pergunta para começarmos aqui também a nossa entrevista, em percebermos o que é que no fundo aqui nos traz, e uma questão que para mim é quase essencial, é tentar perceber, nos dias de hoje, se agora mesmo, se acabasse e se parasse o saneamento das águas residuais, o que é que ia acontecer nas próximas 24 horas? O que ia acontecer era, primeiro de tudo, um crime ambiental. Porque este trabalho que nós exercemos aqui na nossa empresa é de primordial importância. Aquilo que nós fazemos e temos todos os dias que nos levantar com o espírito de missão quando viemos para aqui, é que nós estamos a trabalhar para uma população. População essa que quase nos exige que as coisas onde estão inseridas, portanto a praia, as águas do Tejo, estejam bem limpas para que elas possam usufruir delas. Eu, quando passo ali na zona da Praça do Comércio, vejo imensa gente ali de volta daquilo, e uma coisa que eu gostei de ver foi crianças a brincar perto da água, e tenho a noção que é essa noção que me passa, é que eu estou a fazer um excelente trabalho para que as pessoas estejam ali e usufruam do meu trabalho. Ao passar ali e ver aquilo, é o meu ânimo. É o meu ânimo. É aquilo que diz assim, realmente vocês estão a fazer um excelente trabalho. Porque a empresa, ou noutras situações, noutros nomes, só éramos conhecidos por aquilo que fazíamos de mal e porque cheirava mal, porque os esgotos não sei quê e os esgotos não sei o que mais. Quando as pessoas começaram a ter conhecimento do que era a nossa realidade, a nossa verdadeira métier dentro da empresa, eles apoiaram-nos. E a população, ao ter o conhecimento do que é que nós fazemos, tem tendência para nos apoiar. E isso aconteceu N vezes. Em todos os lados que nós passávamos, então, como é que está a água, mas não sei quanto, está boa, vocês podem tratar. E para meu gáudio, e para gáudio de toda a gente que aqui trabalha, desde o oeste até aqui, posso lhe garantir que sempre que há uma bandeira azul numa praia, é ali que está o nosso trabalho. E é aquela esperança que nós temos, é que as bandeiras azuis cresçam que nem cogumelos, por aí fora.
Acho que isso é uma coisa muito bonita, sinceramente, e toca-me muito no coração, porque eu sempre que efetivamente estou na praia, por exemplo, até ali às vezes em Carcavelos, consigo perceber que as pessoas não têm mesmo noção do que é o vosso trabalho diário, para conseguirmos todos usufruir efetivamente das praias. As pessoas não têm o que é a noção que na realidade o saneamento e aquilo que nós fazemos e que tu fazes como operador garante todos os serviços à sua volta, no fundo. Vocês alimentam o turismo de uma forma que as pessoas normalmente não pensam. É verdade. Hoje em dia Portugal tem as praias e são pontos de referência muito grandes para toda a gente, não é? Como se sabe, o nosso clima é muito propício, a praia é incrível, mas só assim o é por causa de vocês. Exatamente, é o nosso orgulho. Exatamente. É o nosso orgulho. É porque quando as pessoas usufruem dessas coisas, nós temos orgulho em dizer assim, eu estou ali. O mar tem um bocadinho de mim, tem um bocadinho de nós todos, porque nós todos que aqui na empresa trabalhamos para que, quer o Tejo, quer o mar Atlântico onde nós nos inserimos como empresa, esteja decente para que as pessoas possam usufruir de uma forma despreocupada. Aqui há uns tempos atrás, quando houve uma entrevista, eu disse assim, eu lembro-me de uma canção do Fausto, que ele dizia assim, Rosalinda, se fores à praia e se fores ver o mar, cuidado não te descaia no teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Eu já disse isto anteriormente. Hoje eu congratulo-me que a Rosalinda, embora já esteja bastante velha, pode ir novamente à praia e molhar os pés sem ter problemas com o óleo sujo à beira-mar. E é aquilo que nós fazemos aqui todos. Todas as pessoas que estão aqui, nós somos aquelas formiguinhas que trabalham para um formigueiro muito grande, mas quando passamos as coisas cá para fora, temos a noção que lhes damos coisas limpas. E é isso mesmo que eu quero, coisas limpas. A água, quando sai daqui, é catalogada como sendo... O uso dela pode ser do melhor que existe, seja para o que for. Surf, vela, natação, aquilo que quiserem. É mesmo a brincadeira das crianças. Claro. E isso para mim... Já falámos é o meu aqui. trabalho, Carolina. Pois, era o que eu ia dizer, que já falámos aqui um bocado do teu trabalho, mas eu gostava mesmo aqui de tocar em pontos-chave sobre ti. Eu quero conhecer-te e quero que toda a gente te conheça, porque eu sei que és uma pessoa incrível, sei que és artista. Sou. És artista e eu gostava que falasse um bocadinho agora sobre os teus hobbies e especialmente quem é o Francisco fora da Tejo Atlântico. Francisco, fora da Tejo Atlântico, gosta de passear, tem a mania de escrever. Eu já ouvi dizer, que estás a preparar um livro, não é? Estou a preparar um livrinho sobre os meus alentejos, sobre aquilo que é ouvir as histórias das pedras e das oliveiras que nos passam nos caminhos velhos e que nos vão contando as histórias de outras gerações que lá passaram e que nós temos que aproveitar porque sem história não temos futuro. Concordo 100%. E é por isso que eu tenho a noção de que tenho que dar voz àqueles que, sem voz, contaram histórias. Embora não sabendo uma letra do tamanho do comboio, mas garanto-lhe uma coisa, a filosofia que eles me passam é aquilo que eu quero ter na minha vida, que é ter a noção de que faço parte de algo. E aquela alminha do Alentejo a mim diz-me muito. Logo, eu quero retratar nas pessoas a história de que elas tinham e de tudo o que elas viveram e sofreram para que hoje em dia o Alentejo é o que é, Sim. E digo assim, é dos paraísos mais bonitos que a gente pode encontrar. Tu em criança já pintavas, já escrevias? Já. Então é uma coisa que vem há muito tempo atrás. Já. O meu curso até inclusive era desenho de construções mecânicas, né? E portanto, e o desenho geral que havia na altura, e depois tive uma coisa na escola que gostei muito e que hoje em dia já não se dá, não sei porquê, eu tive botânica. Bonito. Hoje em dia posso dizer, temos ciências da natureza, só ciências naturais, sim, mas botânica, depois não temos, de facto. Chamar as plantas pelos nomes é muito importante.
e saber o que estamos a ver, o que estamos a fazer e saber lidar com elas, porque elas são seres vivos. Tu consideras-te uma pessoa, agora estás a fazer esse pequeno reparo, consideras-te uma pessoa observadora por natureza? Bastante. Eu digo-te uma coisa, eu não vejo só, eu reparo e olho, e não olho só com os olhos, olho com aquilo que tenho cá dentro, porque aquilo que me contam, né, aquilo que me contam tem que ser algo que me toque. E quando eu vejo e observo de uma maneira a tentar compreender o que é que está ali. Não reparo só e pronto, deixo-me. Eu quero saber. E ao saber, eu sei que posso explicar a outras pessoas o que é que eu vi. E é isso. O andar e o passear, não por estradas e mais não sei quantos, mas por caminhos que eu considero velhos e que chegam a aldeias quase desconhecidas, com 3, 4, 5 habitantes, mais não sei o quê, e ouvir as histórias dessas pessoas, porque elas precisam que os ouçamos, é muito importante. E é nisso que eu quero estar presente com eles. Era o que eu ia agora dizer, mas na realidade observar é aprender. Exatamente. Observar é aqui a arte de aprender. É quantas e quantas vezes a gente passa, olha, mas não vê. Muitas. Eu acho que no nosso dia-a-dia, a maior parte das vezes, nós estamos sempre tão focados na correria do dia, acordamos de manhã, temos que preparar para sair do trabalho, nós depois chegamos ao trabalho, trabalhamos, saímos do trabalho a pensar naquilo que poderíamos ter feito no trabalho. Depois vamos, no teu caso, vais de carro ou de transportes, não é? Sim. Ficas a pensar durante esse tempo no trabalho, novamente. E depois, quando te deitas novamente, estás a pensar outra vez no trabalho, no sentido em que não tens tanto tempo para observar essas coisas que estás a dizer. Há uma coisa que eu vou-te dizer. O operador aqui, e isto acontece com todos nós não temos horários. Nós temos um horário a cumprir, mas nós não temos horários, porque quando nós saímos ali daquele portão, daquela porta, daquela galeria, como é Alcântara, nós continuamos a pensar nisto. Nós estamos em casa, né, e sabemos que os nossos colegas, com estas intempéries que têm corrido, nós estamos a vê-los ter problemas, mas os problemas deles também são nossos. Claro. Porque nós de vez em quando também lá estamos e temos os mesmos problemas. Portanto, a vivência que nós temos aqui é de uma família, né, em que todos nos completamos. Quando há qualquer coisa, nós sabemos que as pessoas estão lá, que estão em sofrimento, e o sofrimento que eles têm para que as coisas saiam bem, porque nós trabalhamos com muito denodo, né, aquilo que nos dá é que as pessoas que lá estão são a continuidade de mim e de todos os outros. Né? Logo, eu tenho que estar preparado para que quando eles saírem cansados, querem ir para casa, mas não sei o quê, eu pegar no mesmo trabalho e continuar, porque isto é um trabalho continuado, 24/24, e ninguém pode estar a dizer que, não, eu vou desligar, eu chego ali à porta e desligo e limpo os pés e não penso mais nisso. É mentira. Nunca aconteceu, porque toda a gente leva trabalho para casa, porque nós sentimos o que eles sentem. E eles, reciprocamente, também sentem o que nós sentimos. Para mim, aquilo que estás a descrever agora neste momento, eu não quero pensar tanto numa máquina bem oleada, que é aquilo que somos, mas eu penso mais mesmo em nós empresa, como ser humano. Que todas as peças são fundamentais Se para te a faltar vida. um rim, Exatamente. tu sofres. Exatamente. Se te faltar qualquer coisa, tu sofres. Se te faltar um dedo, faz-te falta na tua mão. E penso nisto nas várias áreas da empresa, porque essencialmente vocês são o core, são o nosso core, mas efetivamente precisamos todos uns dos outros para dar aqui a continuidade ao nosso propósito e à nossa missão da TEJ Atlântico. É isso, Carolina. Que é entregar, no fim ao cabo, devolver a água ao meio ambiente de forma aqui mais segura possível. Eu quero devolvê-la quase potável. Eu quero devolvê-la Achas que é possível? Acho. Hoje em dia temos coisas que são caras, hoje em dia temos sistemas que se forem implementados na água residual, tratada, nós vamos conseguir, e conseguiram isso na cerveja Vira, não é? O que é que aconteceu na cerveja Vira? Usaram uma coisa que os hemofílicos usam, que é a osmose inversa. E essa osmose inversa purifica a água.
já é usada em termos de salinidade na Arábia Saudita e em outros lados. É um sistema caro, né? Mas aplicado aqui, nós salvaguardamos a água toda que conseguimos deitar lá para fora. Nós hoje em dia, já com aquilo que temos, com a água mais, e conseguimos pô-la lá fora, tratada, mas com o usufruto das pessoas. Portanto, é inócua, chega lá fora, não há problemas nenhuns. Agora, quando cá estamos dentro, queremos tratá-la ainda melhor. Consegues dar-me aqui, pronto, para quem não sabe e para quem nos está a ouvir e não conhece bem qual é que é o processo ou o curso da água quando chega aqui às instalações, consegue explicar-nos aqui de forma mais, não assim tão breve, a explicar-nos aqui um bocadinho, a questão é um bocado por aí, porque nós temos, é muito complexo, eu sei que é um sistema complexo, mas assim por algumas palavras tentar explicar-nos mesmo, pronto, nós, o básico de todos, vou dar aqui um exemplo, carregamos no autocolismo, a água vai para baixo e o que é que lhe acontece? Acontece que chega aqui. Exato. Acontece que vem conspurcada, acontece que logo de início nós temos um tratamento para retirarmos logo o que há de maior dentro do que é a nossa gradagem, portanto nada disso passa. Aquilo que vai passar é gorduras, areias, que nós vamos retirar nos desarnadores, e depois temos que é um desarnador? Desculpa, desarnador é aquilo, desarnador, desengordador, desoleador. Tem três itens que ele tira, que é gorduras, óleos e areia. A areia é facilmente decantável, portanto, temos bombagens de maneira a retirar a areia e ser lavada e tratada e metida ali dentro de um contentor que depois sai daqui para fora. Nós não queremos nada dentro da água. Portanto, aquilo que vamos fazer é retirar tudo o que possamos logo nos primórdios. Portanto, temos um pré-tratamento e depois temos a decantação primária. A decantação primária é aquilo que é facilmente decantável fica logo ali. Vai maturar, vai fazer lama, e essa lama é retirada como lama primária. Depois, essa água que é remanescente vai passar para um tratamento secundário, ali nos nossos reatores biológicos, que é tratado por Flexazur, que vai criar portanto, ar, que vai fazer com que haja microvida. E a microvida vai fazer o quê? Vai fazer com que aquilo que não é facilmente decantável, como há certas doenças aqui, como micro-organismos que não são facilmente decantáveis, essa microvida vai comer esses micro-organismos. E esses micro-organismos, depois de serem comidos, os próprios nemátodos, as pidiscas, essas coisas todas, vão morrer, têm uma vida muito curta, vão morrer e fazer lama. Essa lama é retirada como sendo lama secundária, pois vai ser tratada, porque aqui é a lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É verdade. E, portanto, tudo isto, a água depois é separada da lama, a água vai ser tratada aqui por filtros de areia. Eu estou a falar particularmente aqui em Chelas, porque eu já tive outras realidades, em Barolas e Alcântara, era outro tipo de coisas, mas a água, depois de ser filtrada ali nos filtros de areia, é ainda posta numa cisterna, onde vai ser tratada com hipoclorito, de maneira a que, e antigamente até tínhamos ultravioletas, que inoculava as bactérias que ainda vinham dentro da água, tornava-as inócuas, esterilizava-as e não deixava que as coisas voláteis lá para fora. Portanto, a água era perfeitamente inócua, podia ir lá para fora. Mas agora temos o tratamento, e esse tratamento, essa água, a água mais que nós temos, está a ser aproveitada para tratamento de jardins, lavagem de ruas, portanto, e depois o remanescer, regas, tudo o que é necessário. O residual que nos falta, a lama. Aqui, a lama, depois de ser reaproveitada para ser digerida, criar biogás, que nos faz com que nós tenhamos aqui ainda energia que possamos usar nas nossas atividades. Nós, no fundo, somos um ciclo. Exatamente. Somos autossuficientes. Nós somos quase autossuficientes em questões de energia. E, portanto, o que podemos fazer aqui é esta energia toda. E depois as lamas são digeridas,
que libertam o gás, que alimentam os nossos motogeradores. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que essas lamas depois são desidratadas, por centrifugação. Temos 2 centrífugas ali, em Alcântara temos 4. E depois essa lama vai ser reaproveitada para ser compostada na terra fértil e vai ser inserida dentro de zonas de terras que são necessárias. Por exemplo, o caso do Ribatejo, estavam sempre à espera do aluvião do Tejo, de maneira a que ele trouxesse todos os nutrientes e alagasse ali as zonas, e pusesse aquela zona toda com nutrientes ali na terra. Depois, quando a maré baixava, eles enterravam aquilo tudo na terra e faziam coisa. Hoje em dia, esta lama que nós temos, depois da compostagem, o que vai acontecer é que nós estamos a utilizá-la. Como isto não tem químicos, não metemos nada é muito melhor metermos os nutrientes na terra diretamente, porque afinal de contas é para isso que este tratamento é a base, não só da água, mas depois também induzir as pessoas a terem as terras adubadas sem químicos. A compostagem deles é metida lá, os nutrientes que nós fornecemos vêm daqui, são metidos na terra. E acho que inclusive fazem melhor do que aquilo que havia da química todo que havia para meter dentro da terra, aqueles adubos não me convenciam. Aliás, aquilo só fazia doenças. Conta-me só mais umas pequenas histórias, porque eu sei que estamos aqui em Chelas, mas que Chelas na realidade representa outra coisa para vocês, trabalhadores. Sei que existem aqui três fábricas da água, que têm nomes muito especiais. Sim. Se nos pudesse explicar aqui um bocadinho os nomes. As ninfas, exatamente. As nossas ninfas, as Tágides, as Nereidas. A nossa, por acaso, acho que é Nereida, não é? Acho que é. Está ali na placa. Essas musas quase nos inspiraram. São as musas do Tejo e nós somos inspirados pelo Tejo. É verdade. Aquela imensa esmeralda verde que nós temos ali à porta merece a nossa melhor atenção. É para ela que trabalhamos. No fundo acho que é isso. Eu tive a oportunidade de falar com algumas colegas que te conhecem e pedi-lhes até se podia partilhar contigo algumas das peripécias que elas disseram que tu fizeste. Agora não sei se isso é realidade ou não, mas muitas delas são muito interessantes e muito engraçadas. Pelo menos esta não foi algo que tu fizeste propriamente, mas foi uma partida que elas te pegaram e acho que esta partida que elas te fizeram, acho que tu nunca soubeste e eu pedi exatamente autorização para se calhar te contar este episódio. Conta lá! E para poder partilhar contigo. Sei que em tempos, houve aqui em tempos, quando eu digo em tempos, digo há muito tempo atrás, havia câmaras de fotografia para tirar foto aqui aos operadores e aquilo que estávamos a fazer, umas câmaras descartáveis, segundo entendo. E elas estavam a dizer que apareceu uma foto de um operador que teria uma pulseira especial e que estaria era uma foto engraçada. E essas colegas em específico fizeram-se passar pela administração e enviaram um comunicado, porque elas explicaram-me tudo que na altura havia não é bem uma espécie de ticket, mas umas notas internas que se poderiam fazer passar. E elas até me tinham comentado comigo que numa dessas notas elas passaram-se pela administração a brincar, obviamente, e a dizer que a pessoa, se eles descobrissem quem tinha sido a pessoa que tivesse tirado aquela fotografia, queria ter uma sanção. E no fundo elas depois disseram-me que essa pessoa serias tu. Tiveste algum receio? Não, porque aquilo foi numa brincadeira. E não tive receio nenhum, porque afinal de contas aquilo foi um... Como é que eu lhe hei de chamar? Acho que houve uma coisa qualquer, eu digo que faz isto, faz aquilo. Ato fortuito. E portanto não foi nada do outro mundo. Pronto. Mas acredito que vocês aqui tenham muitas histórias, não queres partilhar nenhuma? Histórias que a gente tem, olha... Histórias que temos quando acabava o almoço, se a gente não tinha nada para fazer, íamos jogar vôlei. Mas depois tínhamos cá um chefe que quando era para brincar, quando era para trabalhar, era para trabalhar. Sério? E isso acontecia muito. Nós tínhamos
vôlei ali dentro onde era o cloro, e depois ele dizia-nos assim, olha, temos ali um decantador primário, um decantador secundário para limpar, não se importam de fazer mais horas. Sim, olha que toda a gente ia, e ninguém levava horas. Vocês eram felizes? E não sabíamos. Ou por outra, acho que sabiam. Eu acho que vocês sabiam. Acho que a gente E eu sabia. acho que ainda se sente muito esse espírito de vossa parte. Não, o nosso espírito é exatamente esse, é o espírito com que nós encaramos as coisas. Todos os dias. Nós chegamos aqui e brincamos uns com os outros, mas não sei o quê, porque não temos que andar façanhudos uns com os outros. Não temos que andar sempre em guerra uns com os outros. Nós somos parte da mesma Do mesmo roda grupo, dentada exato. que está oleada e não sei o quê. Se faltar um dente, aquilo estraga. Portanto, aquilo que nós fazemos aqui é realmente estamos todos juntos no mesmo barco. E este é o nosso barco. As Exatamente. nossas historinhas são histórias de brincadeiras que temos e coisas assim de género. Soubemos há pouco tempo e não foi nada combinado, fomos todos para a Espanha. Pronto, brincadeiras. Foi giro a gente contar-nos umas coisas, umas peripécias. Foi tão bonito, pá. Eu gosto de trabalhar com este tipo de pessoas. Era o que eu ia perguntar, se Nós sentes que somos- os teus colegas... Porque as pessoas com que eu trabalho são mesmo pessoas. E as pessoas são o garante desta casa. Porque a mais-valia desta casa é exatamente as pessoas que nela trabalham. E com isto é assim, todos os dias que nós entramos aqui, com o nosso espírito de missão, temos a veleidade de dizer que nós somos muito bons. Somos mesmo muito bons. Para ter que aturar isto, somos mesmo muito bons. Pronto. Eu quero agradecer-te, Francisco, mais Nada, uma vez por não tem teres problema partilhado nenhum. aqui as tuas histórias connosco. Acho que vamos todos crescer com isto. Muitas das vezes nós não pensamos qual é que é o caminho que a água percorre depois de a utilizarmos, era aquilo que tu nos estavas a explicar quando eu te coloquei aquela questão. E há efetivamente vocês por trás da água que muitas das vezes garantem que o ciclo continua, que o ambiente é protegido e que tudo funciona de forma segura e sustentável. E assim terminamos a nossa conversa e eu quero agradecer-lhe imenso, Francisco, por ter estado aqui connosco. Agradecemos todas as suas histórias, agradecemos todo o seu conhecimento e sabedoria e todas as explicações que também nos deu aqui para percebermos como é que funciona um bocadinho aqui o ciclo da água, como é que ela corre, para onde é que ela vai e aqui de forma sempre segura e sustentável entregar água ao meio ambiente. E assim terminamos esta narrativa. Espero contar convosco para o próximo episódio. E o resto, um bom dia, tudo bom?